Uma pergunta que eu recebo constantemente aqui no canal é qual a diferença entre ansiedade e pânico, e eu vejo que muitas vezes as pessoas têm conceitos confusos na cabeça. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou explicar quais são as diferenças entre uma ansiedade e uma crise de pânico e como que uma pessoa pode ter as duas coisas. Vamos começar primeiro entendendo o que é ansiedade. A ansiedade é uma resposta fisiológica do nosso corpo frente a situações estressantes em que o nosso corpo precisa se adaptar. Vamos supor, por exemplo, que você fique sabendo que vai faltar dinheiro para pagar o aluguel, e aí você não sabe bem o que vai fazer para poder ter esse dinheiro. O seu cérebro identificará isso como um problema que precisa ser resolvido e ativará respostas ao estresse para garantir que você reflita e tenha ideias de como solucionar isso. A partir desse momento, um loop de comunicação de diferentes redes neurais vai conseguir fazer com que você mantenha a sua atenção, mantenha o seu foco na resolução desse problema específico, identificando que isso é uma ameaça à sua saúde ou bem-estar. Perceba que esse processo de criar uma preocupação, de criar uma antecipação aos cenários futuros que podem acontecer caso você não resolva um problema, é parte fundamental da resposta da ansiedade fisiológica, porque isso garante recursos psicológicos e até mesmo corporais para fazer com que você consiga lidar com a situação e se planejar para poder evitar essa situação de desconforto novamente. Mas, em pessoas que têm transtorno de ansiedade, o nível de preocupação criada, o nível de antecipação frente a situações estressantes é bastante exagerado e catastrófico. Nesse sentido, em muitas pessoas que têm diferentes transtornos ansiosos, como o transtorno de ansiedade generalizada, problemas cotidianos que podem parecer pequenos para a grande maioria das pessoas se torna bastante gigante, porque essa pessoa vai criar inúmeros cenários diferentes de forma antecipatória para prever que vai dar errado alguma coisa. Eu já tenho vídeos aqui no canal explicando quais são as possíveis alterações relacionadas com as disfunções dos transtornos ansiosos, mas de forma bastante simplificada, a gente percebe que diferentes transtornos ansiosos incorrem em alterações de comunicação em duas principais vias do cérebro, que é o córtex pré-frontal e a amígdala, áreas que são importantes para diversas funções diferentes, mas que nesse contexto em específico são importantes para o processamento das respostas de medo e a detecção de ameaça. Pois bem, mas e o pânico? O pânico, ou ataque de pânico, é uma forma aguda e grave de resposta de medo intenso, caracterizado por sintomas como palpitação, sudorese, sensação de falta de ar, sensação de asfixia, tontura e medo de morrer. Os ataques de pânico geralmente são bem breves, durando cerca de minutos até no máximo 1 hora, não necessitando necessariamente de gatilhos específicos, como uma preocupação ou algo que a pessoa está imaginando. Nesse sentido, eles são frequentemente imprevisíveis, ou seja, eles acontecem meio que do nada, a pessoa não consegue de fato explicar por que ela está começando a se sentir assim. Embora esse ataque de pânico não pareça ter uma clara função fisiológica como a ansiedade, que tem o objetivo de antecipar a nossa situação, antecipar a nossa preocupação frente a uma situação estressante, a atividade de pânico parece estar mais relacionada com uma atividade exagerada da resposta de luta ou fuga. A resposta de luta ou fuga é um mecanismo biológico que prepara o corpo para reagir a uma ameaça percebida, seja enfrentando ela ou fugindo. Esse mecanismo é ativado inconscientemente toda vez que a gente se depara com situações ameaçadoras, sejam elas ameaçadoras de fato ou que a gente perceba como ameaçador, como no caso de você não ter dinheiro para poder pagar o aluguel. Ela é caracterizada por um aumento da atividade de um ramo do sistema nervoso autônomo chamado de sistema nervoso autônomo simpático, que de forma bastante simplificada tem a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para áreas específicas, aumentar a frequência cardíaca e a frequência respiratória, para basicamente dispor de vários recursos corporais diferentes para a gente conseguir lidar com a situação de perigo. Mas se os sintomas são tão parecidos entre ansiedade e pânico, qual que é a diferença entre elas? Bem, mas antes de eu explicar exatamente isso, que tal você deixar um like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer e continuar divulgando ciência de qualidade? De forma clara, as grandes diferenças residem no fato de que a ansiedade tem um
caráter antecipatório, enquanto o pânico tem um caráter agudo e momentâneo. A pessoa durante uma crise de pânico começa a ter sintomas tão agudos e graves que faz com que ela entenda isso como uma emergência médica. Eu mesmo tenho transtorno de pânico e sei que durante uma crise eu acho que eu tô morrendo e que meu coração vai parar. Enquanto a ansiedade até apresenta algum desses sintomas, mas num grau mais moderado e geralmente mais constante. É muito importante destacar que, assim como a resposta da ansiedade é algo fisiológico e normal, pessoas que não têm transtorno de pânico podem ter uma crise de pânico eventualmente em algum momento da vida delas, principalmente se elas passarem por eventos traumáticos, como um assalto ou um acidente. O que diferencia as pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizada das pessoas que têm um transtorno de pânico é o grau de severidade dos sintomas e o quanto eles persistem. A pessoa que tem um transtorno de pânico tem as crises de pânico várias e várias vezes, enquanto a pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada não necessariamente vai ter crises de pânico, mas tem um sintoma de ansiedade moderado que vai ser mais persistente. No fim das contas, apesar do transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico serem transtornos ansiosos, agrupados todos como transtornos ansiosos, cada um deles apresenta sintomas e fenótipos específicos, e até mesmo possuem diferenças nos mecanismos neurobiológicos propostos. Mas, de forma bastante interessante, existem pessoas que têm mais de um transtorno ansioso. Então as pessoas podem ter TAG e também podem ter um transtorno de pânico, e a gente ainda não sabe explicar como que um pode se transformar no outro ou como que a pessoa pode ter mais de um transtorno ansioso. Se você quiser saber mais sobre as alterações cerebrais encontradas nas pessoas que têm transtornos psiquiátricos, eu recomendo você a conhecer o meu curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos, que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!